Hello folks, tudo bem com todos? Sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal aí. Nesta lição veremos os principais significados para a expressão get. Mas antes de qualquer coisa aí, devemos saber que essa expressão get aí é usada de uma maneira assim extremamente informal, dentro da linguagem popular falada e escrita pelos americanos e ingleses de modo geral, tá bom? Bem, em português, se pudéssemos comparar uma expressão parecida com o get, certamente seria algo parecido como vou coisar alguma coisa, já que esta costuma substituir aí uma variedade de verbos e ações, tá? Basicamente são sinônimos de receive, que é receber, have, que é obter, bring, que é trazer, além de become, que é passar a ser, arrive, que é chegar, e understand, que é compreender. Bem, e dentre as principais ações que o get costuma substituir, a mais usada certamente será o verbo to be. Isso a gente vai ver aí no decorrer da lição. Vamos ver alguns exemplos aí. I got hit on my head with the apple. Fui atingido na cabeça com a maçã. I was hit on my head with the apple. Percebam que apesar do get estar no passado aí, ele foi substituído pelo was, que é o verbo to be, que também foi para o passado, tá certo? Vejamos outro exemplo aqui de substituição do get pelo verbo to be. She got tired of her boyfriend. Ela se cansou de seu namorado. Agora, colocando isso aí no verbo to be, substituindo pelo verbo to be, o got pelo verbo to be, she was tired of her boyfriend, que é a mesma tradução, ela se cansou de seu namorado. Também, quem manda deve ser uma mala. Bem, mas além aí do verbo to be, ele também substitui diversos outros verbos importantes aí, como por exemplo, pegar, obter, chegar, receber, ganhar, ganhar no sentido de receber também, entender, e diversos outros verbos aí que expressam principalmente ação. Basicamente, substitui verbos que demonstram ação. Ok? Um exemplo a seguir aí, vamos ver como ele substitui perfeitamente o verbo pegar. Let's get that bus. Let's get that bus. Vamos pegar aquele ônibus. Certo? Olha a substituição perfeita. Vamos ver agora como o get pode substituir a ação de se obter alguma coisa. I got that prize. I got that prize. Eu recebi aquele prêmio. Ação, certo? Recebi. Maravilha. Agora vamos a um exemplo de como podemos substituir o verbo get por chegar. She will get there. She will get there. Ela chegará lá. Simples, Muito bem. Agora vamos substituir uma ação de ganhar alguma coisa ou de receber alguma coisa. Salário, um prêmio, uma promoção, alguma coisa. He got his promotion. He got his promotion. Ele ganhou sua promoção. Vamos finalizar nossos exemplos aí substituindo o verbo entender pelo get. Do you get this question? Do you get this question? Você entende esta pergunta? Bem, vamos ficar apenas nesses exemplos aí, pois a quantidade de substituições do verbo pelo get é gigantesca. Basta imaginarmos que a maioria das ações realizadas no idioma inglês podem ser substituídas pelo get, ok? A maioria mesmo. Logicamente que a maioria dos que demonstram ação, certo? Muito bem, e como se não bastasse todo esse poder concedido a essa expressão get aí, ele ainda pode ser considerado como a expressão que mais pode nos proporcionar expressões idiomáticas em inglês aí. São muitas mesmo. Vejamos as principais aí. Get about, locomover-se, circular. Circular uma notícia, Veja este outro exemplo aí para get about. He got about all France. Ele caminhou por toda a França. Mais um exemplo aí para got about. The news got about there. A notícia circulou por lá. Vamos ver agora a expressão get ahead, que significa prosperar, progredir, Vamos ver um exemplo aí para esta importante expressão aí. Get ahead with that, you fool. Ande logo com isso, seu idiota.
Get ahead with that, you fool. Muito bem. Vejamos mais um exemplo aí para get ahead. Don't get ahead with this idea. Don't get ahead with this idea. Não prossiga com esta ideia, não continue pensando assim, né? Agora vamos conhecer get along, que significa prosperar, se dar bem, prosseguir com alguma coisa. Muito bem, então vamos ver alguns exemplos aí para essa expressão. Mike and his sister, don't get along. Mike and his sister don't get along. Mike e sua irmã não se dão bem. Certo? Mais um exemplo aí, né? How is the work getting along? How is the work getting along? Como está fluindo o trabalho? Vejamos agora mais essa expressão aí. Get away. Significa aí, né? Fugir, ir embora, né? Ir-se embora, sumir, desaparecer. Please get away from this concept. Please get away from this concept. Por favor, abandone este conceito, esta ideia, né? Vejamos mais um exemplo aí para get away. Get away from this rule. Get away from the rules. Afaste-se das regras. Bom, outra expressão aí, né? Get back. Voltar, retirar-se. Vamos ver um exemplo aí também importante para essa expressão aí, né? You may get back your life. You may get back your life. Você deve refazer sua vida. Muito bem, vejamos mais um exemplo. Get back or you will shoot. Get back or I will shoot. Eu li errado. Get back or I will shoot. Afaste-se ou eu disparo. Para os que ainda não conhecem, também temos o get behind, que significa ficar para trás, atrasar-se. Vamos ver alguns exemplos práticos aí para essa expressão. Get behind me. Get behind me. Afaste-se de mim. Mais um exemplo aí, né, para get behind. Get behind the car. Fique atrás do carro. Get behind the car. Bem, eu avisei que são muitas expressões, né? Vamos a uma aí, estamos na metade. Get down. Descer. Get down to the subway. Desça até o metrô. Vá até o metrô, né? Get down to the subway. They will get down up to here. They will get down up to here. Eles descerão até aqui. Vamos ver agora a expressão get in, que é entrar, acessar, vencer alguma coisa, uma eleição, uma disputa, né? Vamos ver um exemplo importante para essa expressão aí. Please, get in. Por favor, entre, adentre, né? Muito bem. Vejamos mais um exemplo aí para get in. We got in late last night. We got in late last night. Nós chegamos tarde ontem à noite. Mais uma aí. Get off. Essa aí é muito conhecida, né? Pelo menos essa expressão get off é muito conhecida. Descer, né, de um veículo, né? Levantar, voo, no caso de um avião. Ser absolvido de algum julgamento, alguma coisa, fugir, partir de algum lugar. Muito bem, então vamos ver alguns exemplos práticos aí para essa expressão. I get off work at 6. I get off work at 6. Eu saio do trabalho às 6. Legal, vamos ver mais um exemplo. I'll get off the bus in Rio. I'll get off the bus in Rio. Eu vou descer do ônibus no Rio. Muito bem, estamos quase chegando na metade. Get on. Subir, prosperar, passar, ir bem ou mal, né? De saúde, de situação, alguma situação, né? Get on. Vejamos um exemplo aí, né? I got on the train to Texas. I got on the train to Texas. Eu embarquei no trem para o Texas. Mais um exemplo aí para get on. How are you getting on? How are you getting on? Como vocês estão passando? Bom, agora outra expressão aí, né? Get out. Get out também é muito conhecida. Fugir, ir embora, sair, retirar-se, né? Ausentar-se de algum lugar. Vamos ver um exemplo aí importante para essa expressão aí.
Get out of my house. Saia da minha casa. Get out of my house. Mais um exemplo aí para get out. My canary got out. My canary got out. Meu canário escapou, caramba. Get over. Refazer-se, renovar-se. Né? Vamos ver alguns exemplos práticos aí, né, para essa expressão. I need time to get over this. I need time to get over this. Eu vou precisar de tempo para esquecer isto. Legal. Vamos ver mais um exemplo aí, né, para get over. I can't get over this situation. I can't get over this situation. Eu posso resolver esta situação. Agora está quase acabando. Get round, contornar, arredondar-se. Vamos ver um exemplo. Try to get round the house. Tente contornar a casa. Try to get round the house. Mais um exemplo aí para get round. Let's get round in the corner. Let's get round in the corner. Vamos dar uma volta na esquina. Legal, vamos ver a expressão agora get through, que significa obter sucesso, passar nos exames, atravessar alguma coisa, né? Através de alguma coisa. Um exemplo aí para essa expressão importante também, muito usada. Let's get through the tunnel now. Let's get through the tunnel now. Vamos atravessar o túnel agora. Muito bem, mais um exemplo aí para get through. She will get through it. She will get through it. Ela irá passar por isso. Outra expressão aí, get up. Essa também é muito usada no idioma inglês. Significa levantar-se, aumentar, enfurecer-se, diversos significados aí. Vamos ver alguns exemplos aí para essa expressão. Get up from this bed. Get up from this bed. Levante-se desta cama. Mais um exemplo aí. I got up too late. I got up too late. Eu acordei muito tarde. Então ficamos por aqui, pessoal. Mas antes eu preciso dizer aí, né, que apesar de termos visto muitas expressões idiomáticas com o get, a verdade é que existem muitas outras, tá bom? Mas de fato essas aí parecem ser as mais importantes realmente. Então até a próxima aula aí, né, de número 83, onde veremos as principais diferenças e semelhanças, né, entre as expressões begin e start e finish e end. Até lá e não se esqueça de deixar seu like aí, tá? Bye!